Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje num local muito especial, nos Arautos do Evangelho Juiz de Fora. E hoje eu vou conversar com o seu Plínio, religioso aqui dos Arautos. Seu Plínio, religioso, é padre? Vamos começar por aí, seu Plínio. Então, doutor, eu sou religioso dos Arautos do Evangelho. Se bem que na nossa ordem, os Arautos, nós temos também sacerdotes que fazem parte dessa instituição, mas eles usam um hábito diferente. Os Arautos têm um hábito característico para aqueles que são leigos e para aqueles que são sacerdotes. Os leigos usam um hábito branco com o escapulário marrom, e já aqueles que são sacerdotes, padres ou os diáconos, né, eles usam um hábito totalmente marrom. É o distintivo que nos difere dos leigos, né, nós, hábito branco, e o padre que usa o hábito marrom. E quem são os Arautos? Então, os Arautos, nós somos uma ordem religiosa, é uma associação privada de fé de direito pontifício. Nós somos aprovados pelo Papa São João Paulo II em 2001, fevereiro de 2001. E atualmente nós estamos em mais de 78 países, fazendo as nossas atividades, enfim, nossas missões apostólicas. E assim como existem os franciscanos, os beneditinos, salesianos, dominicanos, etc., que são ordens religiosas, nós também somos uma ordem religiosa. Cada ordem religiosa, ela tem um carisma diferente de evangelizar, né? Seja o salesiano através da educação, né? Os dominicanos através da doutrina. Nós, Arautos, temos o carisma dado pelo nosso fundador de evangelizar através da beleza. Porque nós procuramos apresentar tudo da maneira mais bela possível, como isso nos aproxima de Deus, nos faz chegar mais perto de Deus através da beleza. Muito lindo. E a roupa? Eu achei muito linda essa explicação, né, da roupa. Então, a nossa roupa, como disse, tem as cores branca e marrom, né? E também nós temos a cruz de Santiago, que é essa cruz que nós levamos aqui no peito, que tem 3 cores, o branco, o vermelho e um filete dourado. O que significam essas 3 cores? O branco simboliza a pureza que os religiosos devem ter, mas não só os religiosos, enquanto vida de castidade, vida de pureza mesmo, mas também como todo católico, porque todos nós somos católicos, devemos praticar todas as virtudes, né? A virtude da pureza é uma delas, então nós devemos praticar a virtude da pureza. E o branco simboliza isso. Então eu posso levar uma vida, eu devo, melhor dizendo, levar uma vida de pureza, seja em família, seja em sociedade, seja na vida religiosa. E o branco simboliza isso. O vermelho é a cor do sangue, a cor do sacrifício, porque o religioso tem que estar disposto a sofrer pela igreja. Não só um sofrimento físico, uma doença, alguma privação, mas às vezes o sofrimento moral mesmo, a dor da alma, as dificuldades que Deus manda para cada um de nós. A gente tem que saber oferecer isso para a Santa Igreja, né? Nosso fundador faleceu agora e sempre nos ensinou isso, oferecer todos os sacrifícios pela Santa Igreja para a maior glória de Deus. E é simbolizado pelo vermelho. E o filete dourado simboliza a obediência, a submissão, sobre tudo que o religioso deve ter para com os superiores e também com toda a autoridade religiosa. E nós temos também o nosso medalhão, que nós levamos aqui ao nosso lado direito, e esse medalhão simboliza o carisma dos Arautos resumido. Tem, em primeiro lugar, Maria, no centro, Eucaristia, e embaixo, o símbolo da chave, o símbolo do Papa, o papado. Então, são as 3 principais devoções dos Arautos, e a sigla EP, que é Arautos do Evangelho, só que em latim, Evangelii Preconis. Nós também levamos na cintura uma corrente, né? Nós levamos na cintura. Essa corrente simboliza a escravidão de amor que nós temos a Nossa Senhora e que nós fomos consagrados a ela pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E nós levamos do lado direito o rosário, porque Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima, e é a principal devoção dos Arautos, por isso é o nosso medalhão, Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela pediu, se o mundo quer ter paz, Nossa Senhora fez um pedido, que rezasse o texto todos os dias. Pedido simples, mas muitas vezes nós católicos acabamos esquecendo. Então nós pregamos essa devoção do rosário e, sobretudo, nós devemos praticá-la. Então, por isso, nós levamos o rosário na cintura. Muito bom. E a gente está num momento especial, a gente vai até visitar o presépio. Ah, sim. Você pode falar? Do Natal. Sim. Do Natal. Então, o presépio dos Arautos, ele começou, montava-se o presépio e, com o passar do tempo, foi surgindo a ideia de mexer uma peça, mexe outra, etc. E com o passar dos anos foram aprimorando, e agora nós temos aqui em Juiz de Fora, e em várias casas dos Arautos também, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora, o presépio de som, luz e movimento, né? Porque as peças se movem à medida que vai sendo narrada a história de Jesus praticamente. O presépio quase pode se resumir não só o período do Natal, mas a vida de Jesus inteira, uma aula de catequese, porque pega-se desde a criação do mundo,
né, o pecado de Adão e Eva, e Deus precisou se encarnar para nos redimir. Então tem o nascimento de Jesus. Mas ali o nascimento dele começou a vida dele, né? Mas justamente o desfecho da vida dele, o motivo pelo qual ele nasceu era morrer na cruz para nos salvar. Então no presépio mostra isso também, que ele nasceu, a alegria do nascimento, do Natal, naquela bondade que Deus derramou para a humanidade ao se encarnar em Nossa Senhora e depois ele padecer na cruz por nós. Mas tudo isso vai culminar também na ressurreição dele, porque como São Paulo vai dizer, sem a ressurreição de Jesus Cristo, nossa fé seria vã. E o presépio que nós apresentamos aqui mostra justamente isso, trazer as alegrias do Natal, né? Aquela infância que nós tivemos, enfim, as graças primaveris que o nosso fundador dizia, está tudo no presépio. E aquilo vai desmembrar para nós ao longo do Natal e também ao longo da liturgia que a igreja vai pregando ao longo do ano litúrgico. E com relação à cerimônia dentro dos arautos, quais são as diferenças e o porquê dessas diferenças? Uma que bem nítida são as músicas em latim. Sim. Então, como o carisma dos arautos é justamente evangelizar através da beleza, o nosso fundador sempre prezou, está dizendo agora no céu, e preza pelo esplendor na liturgia. Porque a liturgia é justamente o momento do culto da igreja em que a pessoa está ali para servir a Deus, para a pessoa se aproximar de Deus. E Deus, a gente não pode pensar que o céu, para onde todos nós vamos, Deus quer que todos nós cheguemos até lá, que o céu é um lugar feio, um lugar sujo, um lugar descuidado. O céu é a mansão da beleza. Deus está lá, Deus é a beleza. Então, na hora de fazer uma liturgia, os arautos prezam justamente por fazer tudo da maneira mais perfeita e mais bela possível. Por quê? Porque aquilo não está sendo feito para nós, homens. Aquilo é o momento de nós nos darmos para Deus. E uma maneira de nós chegarmos até Deus, sobretudo no mundo de hoje, é através da beleza. A gente vai em lugares e vê que carece muito da beleza, né? Tem um aspecto, às vezes, do conforto, tem um aspecto da praticidade, mas e o belo não está no meio? Tirou-se o belo. E esse é um caminho fácil que nós temos para chegar até Deus. A gente entra num lugar bonito, a gente pensa, nossa, esse aqui já é o céu. Quantas pessoas vêm aqui e falam isso? Isso aqui já é o céu? É quase isso. Porque nosso fundador sempre nos ensinou que aquele pedido que está no Pai Nosso, né? Seja feita as vossas vontades, na terra como no céu. Nós devemos trazer um pouco do céu para a terra. E o máximo que a gente consegue é fazendo coisas bonitas, o máximo que a gente consegue é. Então vamos dar tudo para fazer tudo da maneira mais bela possível para chegar até Deus. Deus descia todas as tardes para falar com Adão no paraíso. Mas esse convívio foi cortado com o pecado. Mas nós podemos voltar isso através da beleza, através, como o senhor comentou, da liturgia, né? O esplendor na liturgia. Isso ajuda muito a pessoa a se elevar até Deus, através da beleza. Entendi. Até a música, então, tem o... Sim, a música também. O nosso fundador sempre prezou pela música dita clássica, né? E, sobretudo, incutir isso na liturgia, pegando os compositores que são compositores sacros, né? Na hora de fazer a polifonia, o cântico com várias vozes, né? Seja Palestrina, Vitória, alguns compositores da Renascença também, que são desse período, compositores católicos. Ele também pega muitas obras de Handel, que é um compositor alemão que viveu na Inglaterra. E nosso Deus sempre tinha encanto por ele justamente pelo lado do esplendor das músicas de Handel, né? Desses compositores que justamente ajudam a pessoa a elevar o espírito, porque a música é uma arte. O Dr. Plínio dizia para nós, é a mais tendencial das artes, porque é som, a gente não consegue ver o som, a gente só capta o som, recebe, mas aquilo tem influência em nós.
Então, se nós tocamos uma música bonita, aquilo vai influenciar nossa alma, nossa saúde também pode influenciar para o bem, né? Tanto que hoje existe musicoterapia, porque trata a pessoa através da música, mostrando como as músicas clássicas, as músicas ditas, né, sacras, elas ajudam a pessoa a levar mais até Deus. Nós estamos incutindo isso na liturgia também. Por dizer, ressuscitando algo do passado que a igreja já conquistou, que foi a polifonia, e trazendo de novo para nós, através da missa. Você está falando isso, eu estou pensando em muitas músicas que muitas vezes são escutadas, né? O perigo que isso realmente traz para o ser humano. Sim, é verdade. Às vezes na saúde, né, como eu comentei, saúde, o senhor vai saber melhor do que eu, mas a influência, uma vez teve um arauto que estava estudando música, ele contou isso, que estava fazendo um estudo, ele descobriu isso, que às vezes músicas, por exemplo, funk, aquilo atrapalha na pessoa, pega no batimento cardíaco e dá uns efeitos até mesmo parecidos com a droga, ou seja, a pessoa ouvindo uma música, a pessoa pensa que está bem, mas o interior dela não está. E a pessoa, às vezes, sem se dar conta, a pessoa está decaindo. Né? E a música influencia a nossa alma justamente para isso. A gente procura justamente trazer a música sacra, música erudita, clássica, para justamente levar a pessoa mais até Deus. Tem um trabalho do Dr. Masaru Emoto, ele... Sim, já ouviu falar, né? Já ouvi falar. É que ele congela e faz uma ressonância magnética da água, com músicas clássicas e músicas vulgares ou palavras feias. Sim, são imagens totalmente distintas. E prova que é verdade, né? Sim. E eu tô lembrando eu fui visitar uma vinícola, a Valduga, e eles oferecem canto gregoriano para os vinhos. Nossa. Eles fizeram um teste, deixaram o mesmo vinho fora da sala, que tem canto gregoriano, e o vinho dentro da sala do canto gregoriano, deixaram algumas pessoas provarem. Dizem que são vinhos, segundo eles, são vinhos totalmente diferentes. Isso. Então hoje todo vinho deles passa por parece uma caverna, assim. Interessante. Fica 24 horas com o canto gregoriano. Muito interessante. E tem um comentário do Dr. Plínio muito interessante sobre o gregoriano, ele dava um conselho para os seguidores dele, nós no caso arautos. Ele dizia, procurem ter a sua alma segundo o estado de espírito do gregoriano e você terá achado o caminho perfeito para a santidade. Que a gente ouve o gregoriano, que a gente canta nas missas aqui, né? As músicas em latim, no caso, o gregoriano, eles ajudam a nossa alma a, às vezes, consertar uma coisa que foi quebrada pelo pecado. É algo tão sublime o gregoriano que a gente ouve aquilo e ajuda a regrar a nossa alma e dispor o nosso espírito para a santidade. A gente consegue praticar a virtude mais fácil ouvindo o gregoriano, que é o chamado canto-chão, é uma voz só, mas tem uma tal beleza, uma tal unção que a pessoa conserta a alma só por ouvir o gregoriano, só a pessoa deixar se levar por aquele canto. E algumas dicas, né? Eu fiz a consagração, fui seu aluno. Sim. E recebi muitas dicas ali, né? Com relação ao terço. E realmente eu vejo grande benefício nessa prática diária. Senhor Plínio, sugestões que o senhor traz para católicos, para não católicos, que querem se converter ainda? Sim, senhor. Sobretudo em relação ao rosário, né? Sim. Então, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela fez o pedido de rezar em texto todos os dias. E muitas vezes a gente pensa que é algo difícil que Nossa Senhora pede para nós, né? Às vezes pode doer, sim, porque às vezes a gente não estava no caminho certo, até a gente se enveredar de novo no caminho do bem. Dói. É um caminho que a gente vai ter que mudar a nossa vida. E aquilo é um sacrifício. E entra um sacrifício também porque tem um mérito nosso, né? Às vezes tem dias que a gente está cansado, a gente tem que fazer o esforço de rezar o rosário. Aí entra o nosso mérito. Mas quando Nossa Senhora, nós devemos pensar assim, que Nossa Senhora, sobretudo, ela é mãe. E quando ela faz um pedido para nós, ela faz um pedido de mãe. Porque ela está querendo o nosso bem. A Senhora nunca vai pedir para nós uma coisa que vai nos desvirtuar e levar para o mau caminho. Então, quando ela apareceu pedindo para que nós rezássemos o texto todos os dias, ela estava querendo o nosso bem. E muitas pessoas que começam a rezar o texto percebem como, de fato, quando a gente começa a enveredar por esse caminho de rezar o texto, rezar o rosário, a nossa vida muda. Porque tem as promessas que Nossa Senhora fez em relação ao rosário, né? Nossa Senhora fez, sobretudo quando deu para São Domingos de Gusmão, Nossa Senhora apareceu para outro santo depois, Beato Alamando de la Roche. Nossa Senhora fez várias promessas com relação ao rosário, pedindo que as pessoas recitassem. E a oração que mais agrada a Nossa Senhora é o texto. Então, se eu quero justamente querer ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, eu devo rezar o texto todos os dias. Às vezes a gente pede sempre uma meta maior, rezar o rosário, porque nós queremos dar mais para Nossa Senhora. Ela deu-se por inteiro para nós aqui, assim como nosso Jesus Cristo, e nós também devemos dar para ela o melhor, tudo, melhor dizendo, né? Porque tem um brado nos arautos que diz, quem não deu tudo, não deu nada.
né? Então devemos dar tudo para Nossa Senhora. Então procurar justamente enveredar pelas vias do rosário, porque a nossa vida vai mudar. Eu estou querendo me converter e não consigo, começa a rezar o terço, começa a rezar o rosário, que Nossa Senhora vai tocar a nossa vida, ela vai, de alguma forma, ela vai aparecer na nossa vida e vai nos rumar para o caminho da santidade. Apesar de eu não ser católico, mas eu estou querendo enveredar na vida dos catolicismos, querendo me converter, tornar um católico praticante, eu começo rezando o terço, Nossa Senhora vai endireitar a nossa vida. Quando a gente começou a consagração, foi orientado a rezar um terço todo dia. E eu já estava me achando o máximo. Nossa, eu rezo um terço por dia. E naquela aula que o senhor falou, não, agora é o rosário. Nossa, como que eu vou fazer? Minha agenda já toda fechada. E realmente doeu muito no início, né? Mudar mais ainda a minha agenda para começar a rezar os terços. Mas hoje eu não vejo minha vida sem rezar eles. É isso mesmo. É como me perguntarem, você come todo dia? Como? Você Isso reza? que eu ia falar. Rezo. Faz parte já. É verdade. Porque a gente cuida, às vezes, muito mais da nossa saúde corporal, né? Sim. A pessoa mais preocupada. Mas não podemos esquecer que o homem também é espírito. Devemos alimentar, né, o nosso espírito, né? A igreja deixou isso para nós, deixou os sacramentos, deixou as orações, deixou a Santa Missa, né? Igual o padre dizia na homilia há pouco tempo, né? Que São Pio dizia, o banho da alma é a confissão. Então, procurar o sacramento da confissão, né? A pessoa se alimentar através da Eucaristia, né? Trazer mais força para o corpo através dos sacramentos, através da recitação do terço, isso nos fortalece espiritualmente. E quando eu vou ser tentado, minha alma já está robustecida. Né? Você como médico sabe, se a pessoa não tem imunidade boa, vem qualquer resfriado, a pessoa cai. Porque a pessoa está com a imunidade baixa. Espiritualmente também, se eu não estou fortalecido, com a imunidade alta, com a prática dos deveres cristãos, quando vem a tentação, eu caio fácil. Então, esse é um conselho que eu dou. Procurar sempre rezar o texto que Nossa Senhora aparece na nossa vida e transforma. Sensacional. E eu sentia que estava faltando alguma coisa na minha vida antes de chegar aqui nos Arautos, porque as vitaminas já estavam todas em dia, tinha vida financeira, família, estava tudo certo, mas ainda faltava algo que eu nem sabia o que era. Né? E aí eu tenho que agradecer. A minha esposa já falava dos Arautos, mas não entrava muito. Mas o Diogo que está aqui com a gente falou, fui num lugar incrível. Eu tenho certeza que não foi ele que falou. Que foi alguma vozinha, Nossa Senhora, não sei, falou por ele e brilhou meu olho na hora e eu vim para cá. E aí hoje eu sinto que o meu corpo está forte, mas eu sinto também que tem algo muito forte dentro de mim. Espiritualmente agora está mais fortalecido. Né? Muito. Muito bom. Porque eu sinto que quando a gente está vazio, está fraco, a gente é presa fácil para as armadilhas do mundo, né? Sim, é verdade. Assim, robustece a tentação. Inclusive o sacramento da confissão, quando eu confesso um pecado pro padre, ele disse uma graça própria. Eu confessei, por exemplo, que eu roubei. Se eu confesso ao padre que eu roubei, na hora do padre me dar absolvição sobre aquele pecado, incide uma tal graça que quando eu for ser tentado de novo para roubar, eu vou estar mais fortalecido contra aquele pecado. Então, na hora de ser tentado de roubar, eu vou estar mais forte, porque eu confessei aquele pecado. Então, tem uma graça própria. Então, à medida que eu vou me confessando, mas eu confessar toda semana sempre a mesma coisa. Melhor ainda. Você está fortalecendo mais, né? Igual você citar um músculo, sempre vai ficando mais forte. Confissão também, o padre já sabe meus pecados. Não sabe não, que quantidade de pessoas que o padre atende, ele vai guardar o pecado de todo mundo? Não vai guardar. Então, eu sempre me confessar, né? São Carlos Borromeu, por exemplo, cardeal e santo, confessava 2 vezes por dia. Por dia. Por dia. O ideal é confessar... E ele era conselheiro ainda de São Luís Gonzaga. Nossa. E ele confessava-se todos os dias, 2 vezes por dia. Mas por quê? Tinha a alma fortalecida, né? Procurava todo dia, caía e já procurava a confissão, imediatamente. A frequência ideal de confissão, existe esse número? Não. Não. Na verdade, o que a igreja manda é ao menos 1 vez por ano, né? Mas nosso fundador sempre incentivou que se confessasse semanalmente. Se a pessoa quer uma vida mais assiduamente católica, praticante mesmo, confessasse semanalmente. Né? Tem pessoas que optam por confissão a cada 15 dias, mensalmente, mas o mínimo que a igreja pede de nós é a confissão anual, ao menos 1 vez por ano. Mas, como eu estava dizendo do rosário, né? Sempre dá mais para Deus. Se der para confessar todo dia, é melhor. Mas a gente sempre preza para a confissão semanal. Eu acho que vou ter que confessar, porque eu demorei 40 anos para fazer a primeira confissão. Mas depois você sente um alívio quando a pessoa confessa, né? É um peso que a pessoa... Impressionante. E é algo tão sensível, né? É um peso que sai do nosso costas quando eu me confesso. Sim. A primeira vez que eu confessei, eu nunca tinha confessado e
eu saí da confissão, parecia que tinham tirado um mundo das minhas costas. É verdade. Não é exagero. É verdade. Confissão, sempre, né? Que já alivia de nossas costas esse peso. Sim, sim. Do nosso pecado, nossa consciência, aquilo vai embora com a confissão. Muito bom. Então, a gente falou do rosário, a gente falou da confissão, né, a presença na igreja também. Até pouco tempo atrás, eu tenho até um vídeo que eu falo que não é necessário fazer para ter contato com Deus e ir em algum local. E hoje eu tenho certeza que essa fala, eu não concordo com ela. Eu tenho vindo, né, todo domingo, então esse também é um item importante. Sim, verdade. Claro que está, como o senhor comentou, né? Às vezes não é preciso porque Deus está em todo lugar. Claro que Deus está em todo lugar. Mas, às vezes, Deus escolhe certos lugares para estar mais ali presente e se comunicar aos homens. É a Santa Missa. É a igreja, né? Por exemplo, tem a basílica chama Casa do Rei, né? E de fato, toda a igreja é uma casa do rei, a gente pode dizer, porque ali está o Rei dos Reis. E não é à toa que a gente entra na igreja, a primeira coisa que a gente vê é o sacrário, porque lá está a casa de Deus. Então ali Deus está esperando a todo momento para entrar em contato conosco. E está esperando alguém para visitá-lo naquele momento. Às vezes tem muitas pessoas que passam aqui, uma vez uma pessoa, 10 horas da noite, o portão está aberto, a pessoa chegando de viagem e entrou, porque ela queria rezar, ela viu o portão aberto e falou, não vou perder essa oportunidade de passar na igreja. E passou. Os arautos têm esse costume dado está no nosso ordem, inclusive, eu vou sair da casa dos arautos, qualquer casa dos arautos, a primeira coisa que você tem que fazer, passar na capela e despedir do Santíssimo. Eu vou chegar na casa dos arautos, a primeira coisa que você tem que fazer, entrar na capela e visitar o Santíssimo. Então, chegou, saiu, sempre começa com a visita ao Santíssimo Sacramento. Essa foi uma rápida conversa com o Sr. Plínio, aqui dos Arautos do Evangelho de Juiz de Fora. Então, para quem quiser vir conhecer a igreja, para quem quiser vir conhecer o presépio, as portas estão abertas. É só entrar no site, eu vou deixar aqui na descrição, para vocês saberem horários de visita, horário do presépio. E tem esse presépio no Arautos do mundo todo. A gente vai deixar também o link aqui da filial como é que fala? Das outras entidades. Das outras entidades. Obrigado, até a próxima oportunidade, pessoal.